Salve Corinthians, salve galera do Timão, rapaziada, o Corinthians não para. Pessoal, agora é quem? Gustavo Henrique. Lembram do Gustavo Henrique? Gustavo Henrique, zagueiro ex-Flamengo. Hoje ele tá no Valladolid da Espanha. Então, pessoal, o jornal Marca deu a notícia que Corinthians está negociando com o Gustavo Henrique, zagueiro. No tempo do Flamengo era um ótimo zagueiro, tá lá no Valladolid. Então eu quero saber de você, pessoal. Use aí o espaço de comentário para dar sua opinião. Você traria o Gustavo Henrique? Pessoal, quando se trata em zagueiro, mano, eu sou muito... Sei lá, eu gosto que o Corinthians revele zagueiro, mano. Porque zagueiro a gente faz em casa. Nos últimos anos, o Corinthians revelou vários zagueiros, pô. Marquinho, João Vitor, entre todos. Se eu for citar aqui, muitos zagueiros. Contratar zagueiro, eu acho que não é uma boa ideia, não. Mesmo que o nome seja bom. O Gustavo Henrique é um bom zagueiro. Já gastou dinheiro com o Veríssimo, pessoal. Se for para gastar dinheiro, gasta do meio para frente. É onde mais precisamos. E do meio para frente, o Corinthians está trazendo quem? O Borré também. Vai dar um chapéu lá no time do DVD. Mano, se o Corinthians atravessar o Internacional e conseguir contratar o Borré, imagina a revolta que os caras lá vão ficar. Ai. Pessoal, fortalece com like aí e fala se você gosta do nome Gustavo Henrique. Comente aí e fortalece com like. E vamos pro vídeo porque o Coringão, o gigante, voltou. Por ano. Mais, né? Mais esse mais. aí de 200 milhões. A questão é, sabe administrar muito dinheiro? Esse é o ponto. Porque dinheiro, então, não vai faltar. O Corinthians vai para o patamar ali do Flamengo e do Palmeiras, que a gente tanto fala, que é uma vergonha não estar nesse patamar, pelo tamanho que tem o clube, pelo tamanho da torcida, o poder de captação de recursos, tudo que a gente sempre falou aqui. Vamos lá. A gente pode discutir aqui Augusto e tal, o que vai acontecer. Ok, mas no primeiro, essa informação de valor, joga o Corinthians para esse patamar. A questão é administrar bem esse valor, investir bem esse valor, as contratações, pode errar pontualmente uma situação, mas ser bem administrado, sem dúvida nenhuma, vai colocar o Corinthians nesse patamar aí, nessa briga, é o time que vai entrar, depois quando montar time e tal, vai ser o time que vai entrar todo ano para brigar por títulos. E é o que tem que ser a vida do Corinthians. A vida do Corinthians tem que ser essa. O Corinthians não pode entrar todo ano, e agora? Quem é o treinador? É um jogador, mas é um empresário que não sei o quê, coloca o jogador aqui, salário atrasado, e fatia, vai vender, mas a gente só tem 50, porque outro percentual é do empresário, que a gente ficou devendo lá atrás, aí ajudou com o empresário. Para com isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Com esse valor e bem administrado, aí é o Corinthians que tem que ser. Aí é o Corinthians que todo mundo pede, não só o torcedor. A gente, como imprensa, que olha o Corinthians e fala, esse potencial aí mesmo, agora sim. Agora vamos administrar bem esse dinheiro. Não, o grande questionamento é como serão feitas essas contratações. Como será outra ponta. Como será feito o planejamento com o Mano Menezes e as contratações? Lateral direito, lateral esquerdo, zagueiro, volante e tal. Como que você vai construir? Porque não adianta nada você ter milhões. Nós temos aí vários clubes que têm milhões, muito mais do que o próprio Corinthians. Você vai na Europa, os caras têm e não conseguem acertar o time. Não conseguem montar um bom time. Esse é o ponto. Né? Esse é o ponto. Então, assim, não adianta você ter a caixa cheia se você não souber como investir. Então, você tem que ter um planejamento, você tem que ter um entendimento de as competições que você vai jogar, qual é a dificuldade que o Mano Menezes vai ter para montar uma equipe. Centroavante, tem quem? Tem apenas o Yuri Alberto. O Yuri Alberto. É segurança? Não. Não. Meio campista. Moscardo? Já foi. Você tem só Michael. O Vera não sabe se fica ou se não fica. Aliás, o Vera, já que está entrando dinheiro, paga lá o Vera. Sim. Porque o Corinthians está de olho no Thiago Maia. Tem essa conversa do Thiago Maia o tempo todo. Mas para a negociação dar certo, me parece que tem que envolver o Vera. Mas para envolver o Vera, tem que pagar o Vera. Paga aí, já resolve, faz a troca lá, negociação, enfim. Rojas, que parece que eles vão acertar um parcelamento também, para evitar mais um desgaste. Tem outros jogadores que precisam serem pagos também por conta dos atrasos salariais. Tem uma série de outras coisas. Eu espero que realmente, de fato, o Corinthians possa montar um time competitivo. Eu acho que isso sim. Eu acho que competitivo o Corinthians vai ter. Eu acho que o Mano Menezes é um bom treinador. Para brigar por títulos. Talvez ainda não esse ano, mas já montando uma estrutura, um começo de um trabalho. Então, ele já sabe. Eu acho que ele vai montar uma estrutura, um planejamento bom para que isso aconteça.
Aí você tem que trabalhar e é inevitável, você tem que trazer isso. Como que o Corinthians vai administrar e pagar a dívida? Sim. Porque não adianta nada entrar 600 e você gastar 600 e continuar com a dívida de 1.700.000. Você tem que saber abater isso daí. Tem uma série de coisas que eu acho que o Corinthians pode se tornar o Flamengo em relação a isso. Né? Porque se entra bastante dinheiro, como tá, então você vai ter a renda destinada, poxa, peraí, a gente consegue pagar melhor isso daí. Tem um fluxo de caixa bom para poder amortecer essa dívida com a Caixa. Mas ninguém sabe, ninguém viu como vai ser isso, as dívidas que o Corinthians tem. Eu espero que o presidente, né, que o Augusto, possa fazer uma boa administração, porque o Corinthians nos últimos anos, infelizmente, por conta do Duílio, teve muitos problemas. E uma coisa, tem que deixar bem clara, no começo ele fez isso, né, sobre como serão feitas as negociações, quem ganha, comissão, quem isso, quem aquilo. Me parece que o departamento jurídico já falou, calma, segura aí e tal. Seria bom que ele fizesse isso. Sim. Seria bom que ele fizesse isso para que as pessoas, e aí as pessoas entendam onde provavelmente irão esses 123 milhões por ano, né? Mais ou menos de 123, porque 370 dá 123 e alguma coisa até o final do ano. Então, vamos esperar. Que o Corinthians vai fazer um bom time, eu acredito que tenha que fazer. Não é que vai, tenha que fazer. Em 3 anos entra um Hendrick para o Corinthians. Sim. 370 milhões. Mas precisa entender como é que entra, né? Categorias de base, William. Porque, Zé, só assim, eu fico sempre muito Sabe com a pulga atrás da orelha? Eu acho que é nosso dever, porque depois que você fechou com a Talsa também, que era um contrato histórico, deu no que deu. E quando você tem relação? Você olha e fala, tá parecido. Não tem relação. Eu não posso afirmar. Sim. Mas quando quando eu vejo muita disposição em falar quanto vai entrar de patrocínio e pouca disposição para falar qual é o cenário real do clube, a quem eu devo, quanto eu pago, qual é o acordo, o que vai sair, o que vai entrar. Por que isso, William? Isso, com todo respeito, isso é agenda positiva de início de mandato. Eu falo que estou contratando o Gabigol, eu falo que eu estou atrás de não sei quem, eu falo que eu fechei o maior patrocínio da história. Eu acho que você não consegue nem colocar na minha prateleira para bater ou com o Crefisa ou com a Casa de Apostas do Flamengo, porque o patrocínio do Corinthians ele não é só para futebol masculino. Então já começa daí. O Corinthians é uma marca gigante, acho que tem que ser bem pago por isso. Só que eu acho que não dá para você querer vender só, sabe, sonho para o torcedor. Você precisa, é o que a gente comentava aqui quando ele esteve aqui, você não pode ficar refém da sua língua lá na frente. Porque, Augusto, cadê aqueles 360 milhões? Cadê aquele time que você ia montar? Então, assim, você precisa explicar muito bem. E o Corinthians, nos últimos anos, não conseguiu explicar muito bem qual é o cenário financeiro. Exato. Porque a gente está batendo a dívida, a gestão do Duílio não foi boa esportivamente, mas financeiramente. É o quê? Vai para onde? Eu não estou dizendo que não pode ser, só que é uma casa de apostas nova, não é das maiores, nunca ninguém tinha ouvido falar, pode dar certo, ninguém aqui está dizendo que não é, até porque se eu não tenho elemento para falar que não vai dar certo, eu não tenho que falar, mas eu acho que é direito do torcedor saber. Do mesmo jeito que gosta de sentar para fazer entrevista, para falar, vai ganhar tanto, e está pagando quanto? Quem que a gente está devendo? Por que a gente não conseguiu? Por que esse jogador aqui não dá para a gente contratar? Por que esse aqui a gente teve que negociar? Porque então, eu acho que é só uma questão de você jogar limpo não só com a sua agenda positiva de início de mandato. Eu entendo um pouco atrás da orelha, assim, porque é o seguinte, cara, a gente está falando de uma casa de apostas o torcedor nova, pode ficar animado do jeito que ele quiser, mas... que está chegando bancando 120. A do Flamengo também é uma casa de apostas. E essa já é conhecidíssima, gigante. Até para 85. Mas aí está preparando também uma 50. William, mas aí eu vou... E o Palmeiras com a camisa... Desculpa interromper. O Palmeiras com a camisa inteira, tudo, 81. Mas pode chegar a 100 e tantos também por premiação, gatilho de premiação. Sim. Só um questionamento, né? Porque ele falou ali, futsal, futebol feminino, basquete, futebol. Então, ou seja, 123 milhões, eles serão diluídos, serão divididos. Qual é o percentual para o Corinthians? Para o futebol masculino. Para o futebol feminino, para o futebol de salão, para o basquete. Porque se eu não me engano, por favor, se me corrijam, pelo menos eu li por cima assim, que o futebol feminino era um mundo à parte com o Duílio. Sim. Era um mundo à parte, era totalmente independente do Duílio. Cada um com as suas administrado separadamente. Como é que vai funcionar isso? Porque assim, você tem que tirar. São 123 milhões, quanto vai para o futebol feminino? Não acredito que seja só 5 milhões. Acho que deve ir mais alguma coisinha. Futsal. Então aí você já começa a diluir. É a mesma coisa quando o André Sanches falou assim, o name rights do Corinthians, 30 anos ou 20 anos, 300 milhões. Se você fizer uma conta, é 1 milhão por mês. É 1 milhão e alguma coisa por mês. Não é muita coisa para um Corinthians, para um time do Corinthians, do tamanho que é. Então,
é como o Pedro falou, né? Tem muita coisa que está sendo falada, mas na hora que você senta, começa a analisar, dividir. Por que eu falei? Qual é o percentual desses clubes? Dos clubes não. Qual é o percentual desses departamentos? Sim. Quanto custou o futebol feminino para o Corinthians no ano passado? Então, tem muitas coisas que precisam ser... É positivo, legal, é bom, ótimo, mas... Tem outra coisinha aí que queria colocar um trecho também do Augusto, sobre Gabigol. Olha só o que um lado fala, o que o outro lado fala. Vamos lá. Diferente do que muita gente fala, tudo conversado, Flamengo, Corinthians, empresário, tudo certo. Proposta, 5 anos de contrato. Diferente de que muita gente fala, tá? Tudo pronto. Só dependendo deles, um pro outro. Só que existe um limite. Era o meu foco, sempre deixei claro, nunca neguei isso. Era um atleta que eu gostaria de ver com a camisa do Corinthians, assim como eu tenho certeza que ele também quer, mas tem um limite. E eu não posso ficar esperando o tempo todo. E nós demos um limite. Até tal dia a gente espera. Podcast? No podcast? Acho que era no Podpah, alguma coisa. Eu não sei. Eu não lembro qual foi. Não lembro qual foi. Podpah, né? Um dia depois, o próprio Júnior Pedroso veio a público e falou assim, esperamos que aquilo que nós acertamos com o Flamengo seja concluído. Sim. Lembra? Lembro. Só para juntar os pontos. Né? Esse termo também, abrir negociação, é meio subjetivo, né? Porque se o presidente lá liga para o empresário, uma consulta aqui, o Gabigol teria interesse de jogar no Corinthians, isso é abrir negociação? Ele vai falar... Então, mas ele foi muito mais além, o que ele falou ali. Coloca aí de novo aí, por favor, porque para não deixar nenhuma dúvida. Negociação... Coloca aí o Augusto Melo de novo, olha lá. Diferente do que muita gente fala, tudo conversado, Flamengo, Corinthians, empresário, tudo certo. Proposta, 5 anos de contrato. Diferente de que muita gente fala, tá? Tudo pronto. Só dependendo deles, um pro outro. Só que existe um limite. Era o meu foco, sempre deixei claro, nunca neguei isso. Era um atleta que eu gostaria de ver com a camisa do Corinthians, assim que mas tem um limite. E eu não posso ficar esperando o tempo todo. E nós demos um limite. Até tal dia a gente espera. E é o que aconteceu. Tudo conversado. Então, Corinthians, Flamengo, jogador, empresário, demos um limite. Teve conversa. Assim, você pode fazer uma proposta, pelo que ele falou, foi feita a proposta, e se o empresário e o jogador não respondem ou não abrimos negociação. Se a BBC de Londres, né, eu quero o Rodrigo Bueno, tirar o Rodrigo Bueno do F90, manda uma proposta, tá? Vou chegar no e-mail aqui, ó. BBC, quero você aqui agora, now. Now. Rodrigo Bueno. Fast. E eu não vou nem ligar, que eu tô feliz aqui no F90. Eu abri negociação com a BBC de Londres. Mas ele falou que estava tudo certo. Com o empresário, com o clube, com o Corinthians, com o jogador, estava tudo certo. E aí o empresário fala que em nenhum momento iniciou qualquer tipo de conversa. Abriu negociação, cara? Assim, isso é muito louco. Para falar o português claro, com relação a isso tem alguém mentindo, né? Lógico que tem, porque as conversas não tem nem um pouco de conexão, assim. E até se tratando de um clube como o Corinthians e de um jogador do tamanho do Gabigol. Eu acho que faria parte do processo o Corinthians demonstrar o interesse, o Corinthians como instituição, com os recursos que vem entrando no clube, fazer uma proposta, o Flamengo falar que não é possível no momento, porque o Gabigol tem contrato, o jogador também se manifestar dizendo que seria muito bacana vestir a camisa do Corinthians, mas que teria que ser em uma outra oportunidade, porque existe um contrato em vigência, mas as declarações, elas não batem de maneira nenhuma, né? Então é por isso que soa estranho, porque o presidente fala que as conversas, em um momento ele falou que as conversas estavam adiantadas, bem encaminhadas, e do outro lado você vê uma entrevista falando que, em nenhum momento a gente abriu negociação, em nenhum momento a gente conversou com o Corinthians, o Gabigol tem contrato. Então, assim, eu acho que a decisão final, eu acho que tudo que aconteceu é passível de mercado. O Corinthians tinha o direito de fazer uma sondagem ao Gabigol, o Flamengo tinha direito de falar não, o Gabigol poderia se movimentar para um lado e para o outro, mas a forma como foi concluída e as entrevistas, elas deixam margem para você deduzir que tem uma mentira grande aí por trás, de algum lado. Está queimando a possível contratação do Gabigol para a próxima temporada. Se ele não renovar com o Flamengo, acaba o ano de 2024,
Porque agora o empresário do Gabigol e o Augusto Melo estão entrando em rota de colisão ali, né? Ficou essa ajusta, não é? Esquece isso, Bubu. Ajusta uma luva boa aí que fica legal pra todo mundo. Botou dinheiro, todo mundo. Olha que colocava o funfinho ali, a mesa. aquele negócio, os tremocinhos ali, Pô, falei coxinha, aquilo lá, não, negocinho, entendi o que você falou. Não, você tem que jogar lá com o Flamengo e tal. Ah, tá tudo bem. Eu acho que quando o Gabigol ele apresenta quando o Gabigol ele apresenta, o recado do Gabigol foi quando ele apresenta uns dias antes né? Porque o normal de um jogador quando tá saindo, ele faz questão de mostrar que ele não tá mais satisfeito, que ele não quer permanecer, ele se apresenta um pouco mais tarde, enfim. E só pra gente não criar teoria, o final não é do a primeira Gabigol vez que ele se representa antes. O ano passado também. Não é a Só pra gente não criar teoria, porque ele foi lá pra pressionar. Não, é uma movimentação dele. É o que eu falo sempre, eu fico um pouco chateado. As pessoas, elas não querem saber da informação, elas querem torcer porque elas acreditam. Aí fica difícil, cara. Há quanto tempo a gente tá falando que o Gabriel não tá no mercado? O Gabriel custa mais de 600. O Gabriel custa mais de 600 milhões de reais. O Flamengo em ano eleitoral, o Landim não vai vender ele pro Corinthians. O que aconteceu? Tudo no jogo de cena, uma pressão, porque o Gabriel tinha um acordo e o Flamengo ainda não assinou. Quer saber qual vai ser dele desse ano, saber se vale 5 anos, financeira chegando. E nesse jogo de cena, que isso tudo é uma grande palhaçada, e aí fica o torcedor no meio achando que a gente está aqui brigando com o torcedor, com o clube. E muitas vezes a declaração do Júnior pode ser uma sinalização tipo, ó, Flamengo, eu vou dar uma declaração para dizer que eu não negociei ninguém, eu estou fechado com isso. É assim que funciona. Não é que o que ele falou é verdade, o que o Augusto falou que é verdade, todo mundo ali está puxando para o seu. O interesse do Augusto no Gabriel existiu. O Gabriel, em algum momento, ele demorou a ser enfático dizendo que não. Porque é interessante também, quando você está no meio de uma negociação de renovação. Claro, lógico. Ele está tranquilo, porque ele fez isso no Flamengo, ele pressionou muito pelo que ele queria no Flamengo, muita gente não gostou, inclusive, desse comportamento de alimentar o negócio com o Corinthians. O Augusto foi interessante para ele, para dizer para a torcida que ele estava buscando alguém grande. Aí depois, Corinthians desistiu do que não começou. Isso é genial, isso é ótimo, muito bom. Porque isso sempre vinha do lado do Corinthians. Não é que o Flamengo virou e falou, não aceitamos a proposta. Não, o Gabigol, o presidente falou que o Corinthians criou a narrativa, alimentou a narrativa e encerrou a narrativa. Tinha um dirigente do Flamengo, Walter Joaquim, Capita conhece. Walter Joaquim foi dirigente, conselheiro, presidente de conselho, vice de futebol. Aí ele chegava lá, o Flamengo ainda treinava na Gávea. Capita pegou treino. Aí chegava na segunda-feira, só para entender como é que funciona, tem gente que ainda trabalha assim. Aí o Walter chegava, doutor Walter, Flamengo tá atrás do fulano. Segunda-feira. Manchete de jornal. Aí na terça-feira vinha o diretor para ele. Não existe, Walter tá maluco. Calma, estamos nas tratativas. Na quarta-feira tá emperrado. Aí na sexta-feira ele não deu, desistimos. Ô Walter, meu amigo, eu movimentei a semana inteira. A gente às vezes precisa criar isso. A gente precisa trazer, a gente precisa tirar o foco. O torcedor... Então, assim, isso é um modelo tão antigo, eu estou contando aqui porque existia. Eu participei da cobertura assim. Ô, Walter, você contou um negócio pra gente, em on, gravando. Não é que não existia, mas eu precisava ali de alguma manobra. Mostrar força. Vocês estavam, pegando muito no pé do negócio do treinador. Tinha que criar um outro... É assim que funciona. Mas fica feio, né, Pê? Mas fica feio, né? Mas fica feio pro torcedor que olha, é uma coisa que... O tempo é implacável. O tempo é implacável. Se ele tiver 360 milhões em caixa, se ele prometer o Gabriel, se ele falar que isso tudo não acontecer, ele vai pagar pela língua. Sim, o torcedor do Corinthians é gigante, ele vai pagar, ele vai cobrar. O tempo é implacável. Rapaziada, vamos lá. Ninguém nem quer saber de Gabigol mais no Corinthians. A própria torcida do Corinthians nem tá nem aí pra Gabigol mais. E a mídia volta com esse assunto do Gabigol, por quê? Para tentar diminuir o Corinthians, porque o Corinthians fechou um patrocínio histórico, o maior patrocínio de um clube na América do Sul é do Corinthians. Não tem Boca Juniors, não tem River Plate, não tem Del Valle, Flamengo, Palmeiras, ninguém, pessoal, ninguém. O maior é do Corinthians. Imagina como os anjos estão. Meu Deus do céu. Então, pessoal, para tentar diminuir, em vez de ele falar dos patrocínios e das contratações que o Corinthians está buscando, eles voltam ao qual assunto? Do Gabigol. Para falar, o Corinthians não conseguiu levar o Gabigol. Quem quer saber de Gabigol mais, o Corinthians está trazendo é o Borré. Borré e o Luiz Henrique. Luiz Henrique também tem a proposta. O Corinthians encaminhou a proposta para o Real Betis. Mas o outro é o Gustavo Henrique. Gustavo Henrique, ex-Flamengo, jogou no Fenerbahçe também e atualmente está lá no Valladolid. Pessoal, comente aí. Use aí o espaço de comentário para dar a sua opinião. E não esquece do like, hein? Fortalece aí com o like. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Um forte abraço. Tamo junto. E vai, Corinthians. Vai, Corinthians.